Fala moçada, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Bonato, esse é meu canal Luz de Certeza. Eu sou psicoterapeuta pelo IBBC e sou seu psicoterapeuta aqui. Se você quiser agendar uma sessão comigo, mande uma mensagem no WhatsApp que está aqui embaixo. Ou vai lá no meu Instagram, manda mensagem por lá também. Hoje eu quero falar especificamente com os homens, tá? Mulheres que ouvirem também vai ser bom para vocês entenderem um pouco da cabeça do homem. Por quê? Porque desde novo, desde os 12 anos, né? Vou dizer daí que é a parte que a gente começa a subir nas camadas superiores. Mas a gente não para. Não para em que sentido? No sentido da sua imaginação. A imaginação do homem é sempre para conseguir mais. Isso é próprio do homem, tá? E esse conseguir mais vai te afetando de um modo se você não consegue. Por quê? Né? Você se frustra e se frustrando você decide o que você vai tomar de decisões após isso. Então vamos lá, o que acontece? Quando você se frustra, um homem, né, por si só, a mulher também claro que se frustra, mas não nesse sentido. Porque a mulher ela tem algo a mais de emoção. Por isso que quando numa briga existe um homem e uma mulher, né, um casal, estão brigando, o homem ele vai pro lado racional. E ele vai olhar tudo no que a briga trouxe, ele vai olhar para o resultado, para o que ele quer sair, para a conclusão daquilo. E a mulher não quer isso, a mulher tá olhando pro lado da emoção, porque você não entende ela. Enfim, não é esse ponto do vídeo de hoje, né? Mas só para vocês terem a base da diferença. E quando a gente fala de se frustrar, o homem ele não consegue sair sozinho. Consegue entender? Se o homem ele não tem uma base firme, uma pessoa que ele olha, não é teu pai, tá? Porque teu pai passou daí, tá? Não fala, porque eu não tenho pai, enfim. Se ele não tem uma pessoa, um homem mais forte que ele, consegue, depois do pai dele, depois que ele sai de casa, e ele não sabe para que rumo seguir, ele vai se frustrar com tudo que acontece com ele. Por quê? Porque é sempre querendo mais. E esse mais não chega da forma que a gente quer. Ou se chega, né, por muitas pessoas darem certo, por muitas pessoas terem sorte, conseguir coisas mais fáceis e conseguir dinheiro, achar que sempre vai ser assim, entende? Então, os homens que tiveram bastante dinheiro ou que têm bastante dinheiro, eles sabem fazer o dinheiro. Eles entraram numa roda, que eles sabem como que gira, tá? E tem homens que não são assim. Isso é normal, né? Só que quando a gente é esse homem que não consegue fazer dinheiro, por exemplo, a gente tem outros problemas, que é olhar para quem consegue e se perguntar por que nós não conseguimos. E aí a gente se depara, né, com os coaches, com todas, não é só coach, né, porque coach é uma coisa boa, mas fora do Brasil. Mas hoje eu tô dando esse exemplo porque vocês vão entender, né? O coach ele vai trazer na maioria das vezes para os homens, esse propósito de empreender, esse propósito de fazer a mais, esse propósito de você sair do CLT, né? Enfim, e fazer mais dinheiro. E não tá errado, mas também não tá certo. Porque imagina, se 100% dos homens se empreendesse hoje, a gente não teria uma sociedade. Porque se a gente não tem empregados, a gente não consegue empreender. Se todos somos empreendedores, todos, né, uma pessoa é um empreendedor, a gente não consegue ter funcionários, não consegue escalar. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto crucial, que é o que você nasceu para fazer, tá? Isso está no nosso DNA. Não tem como mudar, sabe? Porque eu vou dar um spoiler aqui, que eu trato mais profundo nisso, né? Quando a gente atende, né, os homens que estão passando por essa fase, que a maioria das vezes os homens procuram um terapeuta para sair disso, sair dessa frustração, porque são inseguros, não tiveram uma pessoa para olhar, e essa insegurança vai fazer você descontar isso na tua esposa, nos teus filhos, nos teus pais, quem tiver em volta. E o pior, um homem inseguro agride mulher, tá? Isso acontece muito, muito frequentemente. E os homens não querem agredir as mulheres. Alguns, né? Óbvio, né? Mas alguns, por não quererem e serem inseguros, quando a mulher fala com ele nesse tom emotivo que eu tava falando pra vocês, e ele se estressa, ele vai agredir, porque ele é inseguro. Então, um homem bom, realmente bom, que não, ele é seguro de si. E essa segurança de si só vai trazer se você entender quem você é. E não quem você é no sentido de profissão, tá? Mas o que você é no que compete a você. Por exemplo,
a gente tem 6 etapas. Vamos dividir em 6. Em 6. Pode ser etapas, mas não é etapas que você consegue pular, tá? É etapas que você nasceu para seguir. Então, assim, a gente tem a primeira, que seria a liderança. O liderar é aquela pessoa que vai para o trabalho com vontade de liderar as pessoas. E liderar não é oprimir, tá? Aquele líder nato. Óbvio que existe líderes horríveis, mas é aquele líder que puxa para si e ensina os outros. E sabe que ele tem que estar lá para ele dar o caminho para todos. Que as pessoas estão se movimentando. Pode ser, por exemplo, você tem 10 pessoas na tua equipe e você é o líder. As pessoas estão vivendo para você, vivendo pelo que você fala, tá? Querendo ou não, uma parte da vida delas, 8 horas do serviço delas, se elas são um CLT, elas estão indo lá por você. Então, se você tem uma empresa e você é o líder da sua empresa, você consegue entender isso, né? Vocês que têm isso, vocês vão entender isso. Você tem que levantar cedo para você liderar essas pessoas, porque tem 10 pessoas que estão recebendo e estão sobrevivendo sobre você. Se você parar, aquilo para. Isso é a liderança, isso não é o empreendimento. O empreendedor, que é o segundo, em liderança, empreendedor. O empreendedor é aquele maluco. O maluco que dá all-in, o maluco que corre o risco maior. Então, quem que quer correr o risco maior de pegar, eu tenho 100 mil reais na conta, eu vou pedir minhas contas e vou usar esses 100 mil para me alavancar. Isso é um risco tremendo. É só empreendedor que consegue fazer isso, consegue entender? Os empreendedores natos, empreendedores mesmos, tá? Vocês vão entender a diferença de empreendedor e negócio. Mas os empreendedores sempre estão fazendo isso. Eles sempre estão dando all-in em tudo. Uma hora ele pode ter tudo, outra hora ele pode ter nada. E aí vem o terceiro ponto, que é negócios. Tem gente que é empreendedor, mas não faz negócios. Tem gente que faz negócios, mas não é empreendedor nem líder. Ele só sabe fazer um negócio. Por exemplo, eu posso hoje comprar uma empresa de odontologia e eu começar a vender franquias de odontologia. E aquilo dá muito certo, mas eu sei fazer um negócio e eu consigo expandir esse negócio. Eu não sou nato empreendedor, porque eu não estou dando all-in em tudo. Eu posso ser conservador nisso, entende? A diferença? E eu posso ter nascido para negócio, para olhar outras empresas, outras coisas que eu posso fazer, investir para ver se vai dar certo e aí replicar. Fazer negócio é isso, montar um negócio e replicar o negócio, tá? E aí vem o quarto, que seria a profissão. Você pode viver da sua profissão, tá? Mas tem gente que não quer viver da sua profissão. Por exemplo, minha profissão é advogado, então eu vou advogar. E eu gosto de advogar, então eu vou viver da profissão o resto da minha vida. Tá? E outras profissões que você também pode, né? Dentro disso, eu posso ser dentista, né? E trabalhar para esse cara que faz negócios que são da odontologia, mas eu sou a profissão, eu sou o odontologista, entendeu? Então, se eu, que sou da profissão, gosto de profissão e eu tô seguindo esse rumo, eu talvez possa pular para fazer negócio, eu posso aprender a fazer negócio, mas eu não nasci para ser empreendedor, como que eu vou dar all-in em tudo, entendeu? O que existe hoje é essa bagunça no nosso imaginário, de que a gente não tem um imaginário expandido, a gente tem um imaginário pequeno, e a gente vê que todo mundo tá dando certo, tem essa falsa ilusão de que tá todo mundo dando certo e por isso eu preciso empreender. E aí que te deixa maluco. E aí vem ainda o quinto, dinheiro. Eu quero só ganhar dinheiro, eu não quero ter profissão, não quero ter nada disso, eu quero só ganhar dinheiro, então eu vou trabalhar para os outros o resto da vida. Ou eu vou ter o meu próprio negócio, mas vou só atrás de dinheiro. Entendeu? E o sexto seria o conforto. O conforto, né, que é propriamente dito das pessoas que acham que tem conforto, né? E estão só em busca desse conforto. Conforto material mesmo, trabalhar, ter uma carteira assinada, ter uma carreira numa empresa grande. E aqui entra todas as pessoas CLTs que estão ali. Por mais que as pessoas CLTs que estão ali não tenham esse conforto, ainda assim na cabeça delas é confortável. Entendeu? Elas ainda não têm profissão, elas não têm às vezes dinheiro para ir para essa profissão, mas elas também não têm a principal coisa, que seria a imaginação. Esse horizonte de imaginação deles é limitado pelo conforto que eles estão tendo. E aí, se não tem uma pessoa que abre esse caminho, que consegue ver o que você tem para entregar, porque a gente consegue ver isso, né? Conforme a gente conversa, a gente consegue ver. Claro que num vídeo
sei lá, 10 minutos, 12 minutos aqui, a gente não vai entrar em pontos detalhados assim, mas se você não consegue olhar para outra pessoa e esperar, sabe, entrar numa terapia realmente e esperar que a pessoa fale com você, que você se abra sinceramente para ela, já é uma coisa de se pensar, de você se perguntar para você mesmo, por que eu não quero fazer terapia? O que será que eu escondo tão dentro de mim que outra pessoa não pode saber? Ou por que eu não consigo ser sincero? Ou porque eu acho que terapia é uma bobagem? Enfim, são tantas coisas, mas a autoterapia começa ali, quando a pessoa marca comigo. Ela já começou a se tratar quando ela teve a vontade, quando ela teve o descolar disso. Né? O imaginário dela, o limite dela já aumentou. E a terapia vai aumentar ainda mais teu imaginário, ainda mais teus limites. Então, pense bem sobre esse vídeo, que é muito importante. Tanto os outros vídeos que eu postei ali, eu postei são 4 vídeos que seria um curso gratuito. Cara, ali tá tudo que a gente precisa, né, em forma resumida pra gente viver. E é tão pouco que a gente precisa hoje pra gente realmente viver. Eu não tô falando aqui de dinheiro, de nada disso. E as pessoas estão cada vez mais perdidas, justamente por não conseguir ampliar teu imaginário. Porque o imaginário de pessoas que não tinham celular antigamente era muito maior do que o imaginário de hoje. Porque como que a gente amplia o imaginário? É a contemplação de estar junto dos outros. Por exemplo, as pessoas não conversam mais hoje. Não conversam realmente. Influenciam outras pessoas. Porque se eu tô conversando com você, eu tô tentando te influenciar. E se eu tô conversando com você e eu não quero te influenciar, então eu já vou ser menor. Eu já vou sair dessa conversa menor. Como assim? Porque a vida é sobre influência. Eu sei que vocês têm muito para me entregar. E eu amo fazer isso. Eu amo escutar a pessoa e tirar também dela algo que eu não tinha. E ainda mais quando eu entrego alguma coisa que eu sei que eu posso entregar muito mais e eu ainda entrego muito pouco. Mas isso é conversa para outro vídeo. Então, se você realmente necessita, todos necessitamos, mas se você realmente necessita de terapia, deixa uma mensagem. Vamos conversar e vamos marcar uma sessão, que eu tenho certeza que vai ser bom, tá bom? Então, beleza. Eu posso aprofundar muito mais esses 6 padrões, tá? Isso é conversa para horas. E fiquem com Deus e não tente achar uma fórmula fácil para sua vida. Deixa uma curtida, se inscreve no canal e tchau.